Muito bom dia a todos. Estamos aqui, até me confirme se o áudio está legal. Estamos aqui para mais um Gustavo Lopes e você. Aí, que surgiu de uma ideia, quase que de um sonho, né? De se tornar entrevistador e participar de programas de televisão. E aqui agora a gente realiza, de certa forma, esse sonho nesse período de quarentena, realizando entrevistas, bate-papos com as pessoas das mais diversas áreas. Hoje, a gente separou uma entrevista bastante especial. Vem aqui até que o Carlos entrou. Carlos, já solicita aí, por favor, para você entrar ao vivo. Preparamos um bate-papo super especial com o Carlos, no qual faremos algumas reflexões sobre o momento que vivemos e sobre o que temos para viver no futuro. Vale lembrar, e aí eu vou reiterar aquilo que eu sempre tenho dito: se você, dentro da sua área de conhecimento, ou profissional, ou de estudo, ou pessoal, tiver alguma coisa legal para discutir com a gente, vem falar com a gente. Me manda o seu contato pelo privado, vem bater um papo com a gente vai conversar. A gente já tem, a ideia era, nesse período de quarentena, conseguir fazer 2 bate-papos por semana. Fala Célio, desde Jundiaí, nos prestigiando. A ideia era que a gente pudesse bater dois bate-papos por semana. E o negócio tem andado tão legal que a gente vai, essa semana e possivelmente semana que vem também, termos essa conversa todos os dias. Vamos aguardar o Carlos. Acho que o Carlos está com dificuldade para entrar. Deixa eu achá-lo no WhatsApp aqui. O Carlos, assim que você entrar, na hora que você entra, vai aparecer para você uma caixinha, alguma coisa, entrar ao vivo, participar ao vivo. Você vai clicar nela. Assim que você entrar para assistir a live, vai aparecer uma caixinha, você vai clicar nela. Que aí você entra ao vivo. Sai e entra de novo aí, por favor. Não sei se eu consigo fazer esse convite, mas eu acho que você... eu consigo... Agora você aceita. Bom, o Carlos é autor desse livro aqui, Enfoque, Reflexões baseadas... entrou, maravilha. Consegui. O Carlos é autor desse livro aqui, Enfoque, Reflexões baseadas em valores. O Carlos, que tem uma história de vida bem interessante, muito embora não seja o tema do nosso bate-papo, mas dentre as suas qualificações, ele é formado em administração de empresas, é formado em direito, tem MBA na área de consultoria e gestão empresarial, é um exímio escritor, os textos dele são muito claros, objetivos, e eu gosto muito das reflexões que ele traz para o nosso dia a dia. Eu sou até um pouco suspeito para falar do Carlos. Ô Carlos, eu tive a vontade de ler o livro, li praticamente todo. Ele chegou para mim, infelizmente, há pouco tempo. E tem muita coisa muito, muito interessante aqui. Agradeço desde já a dedicatória. A primeira pergunta que eu queria assim, inaugurar esse nosso bate-papo com a seguinte questão. Nesse período que a gente vive hoje, que as pessoas não sabem exatamente o que é melhor elas fazerem, se é ficar em casa, se é sair de casa, se é trabalhar, se é não trabalhar. A gente tem um período sem precedentes de indefinição, né? As pessoas hoje, elas estão com a vida um tanto quanto indefinidas, no sentido profissional, pessoal e tudo mais. Qual a reflexão que essas pessoas precisam nesse momento tão delicado, tão peculiar de indefinição? O que você traria aí para a gente já inaugurar esse nosso bate-papo de reflexão para esse momento tão singular, único e difícil na vida da humanidade, das pessoas? Perfeito. Me ouve bem aí? Muito bem.
Muito obrigado pelo convite. Dizer que é uma honra participar com você de uma live, você que é uma referência aí no meio jurídico, acadêmico, enfim, muito obrigado pelo convite. Bem, eu diria o seguinte, a gente vive um momento histórico sem precedentes, como você bem disse, em que nós verdadeiramente não estávamos preparados para viver. Né? A sociedade brasileira, ela nunca foi educada para poder viver, vamos dizer assim, essa turbulência que a gente passa, né? Infelizmente, a gente costuma ver, às vezes, situações em outros países, né, de uma educação que ela vem desde a tenra idade, que já trabalhada essa questão do caos, vamos dizer assim. Então, eles já têm uma preparação social, familiar, já pensando no caos. O exemplo mais claro, talvez, é o Japão, né? Nessas questões que está sempre envolto, questões de tsunamis, e que vem, arrasa o país, e eles saem de uma forma, assim, que é exemplo para o mundo todo. Eu entendo que, infelizmente, nós vivemos aquela dicotomia que a gente fala assim, eu fico em casa ou eu saio para trabalhar? Eu fico em casa ou eu sustento a minha família? Então, eu acho que, infelizmente, a gente passa por uma questão de, às vezes, de orientação, né, vamos dizer assim, do ponto de vista público, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que cada pessoa tem que fazer aquela autoavaliação, né? Ou seja, o que eu posso fazer que eu posso, ao mesmo tempo, garantir, seja o meu sustento, o meu lazer ou qualquer coisa nesse sentido, sem colocar em risco tanto a si próprio quanto a questão em relação ao outro, até em relação à família. Então, às vezes... É interessante, e aí pegando um gancho quando você fala do preparo para tragédias, que o Japão ele tem um histórico de guerras, né? Tem lá a Guerra do Ópio, depois a Primeira Guerra Mundial o Japão participou, na Segunda o Japão teve 2 cidades dizimadas. O Japão é um país que ele está preparado para os terremotos que fazem parte da rotina deles. Mais recentemente vemos a história de um grande tsunami. Os Estados Unidos da América também correspondem a um país também extremamente preparado para as tragédias, afinal de contas eles têm lá os furacões, os tornados, lá já na costa oeste eles têm os terremotos. Então os Estados Unidos também estão sempre preparados para esses gritos de alerta. E também passaram por uma guerra civil que quase cortou o país no meio, que foi a Guerra de Secessão, enquanto nós brasileiros nós não temos um histórico como nação de uma grande tragédia, de um grande cataclisma, né? A gente tem a sorte de não estarmos no meio de uma placa tectônica, então não temos terremotos. Pela nossa posição tropical, nós também não temos o histórico de tufões, de furacões. A nossa independência foi praticamente pacífica. A única guerra que participamos de maneira ativa foi a Guerra do Paraguai, que nos unimos Argentina e Uruguai para destruir o Paraguai. A verdade foi essa, né? A gente destrói o Paraguai, a gente não teve uma grande vivência, e a gente está muito acostumado a se sentir nação nos períodos de Copa do Mundo. O futebol é algo que tem nos unido bastante. E talvez pela primeira vez na história, a gente parte de um momento, ou chega numa situação, em que nós, brasileiros, estamos juntos, de fato, no mesmo barco, que é essa história da pandemia, estamos juntos, de fato, no mesmo barco, que é a história de muitos perderem o emprego, do desaquecimento econômico. E aí, que palavras você teria para dizer para o pai de família, né? E eu me lembro de algumas reflexões nos nossos bate-papos. Eu me lembro de uma parábola que você faz das raposinhas, que eu sempre me lembro disso em algumas situações semelhantes. E aí, a gente voltando à situação atual, o pai de família que está em casa agora, ou desempregado, ou na iminência de perder o emprego, ou já com uma redução significativa de rendimentos, aquele pai de família que não sabe se vai conseguir levar o sustento, né, para os seus, o que a gente teria de reflexão, de palavra, de ordem, de força, para trazer a ele, para que ele consiga passar por tudo isso de maneira
menos dolorosa, menos sofrida, que ele controle a ansiedade e que ele consiga administrar isso? Eu entendo que, independente da situação, seja o pai de família, seja a pessoa, enfim, qualquer pessoa, né, que esteja numa condição iminente de perder o emprego ou que tenha perdido, eu acho que a reflexão maior é não perder a fé. Eu acho que a fé, ela move as pessoas e ela traz uma segurança no sentido da pessoa pensar o dia de amanhã no seguinte sentido, de ter a expectativa de que a coisa vai melhorar, de que vai chegar uma boa palavra, de que vai chegar uma providência, vamos dizer assim, divina, que o milagre, sabe, de Deus na vida da pessoa vai acontecer, que se não há um alimento, que esse alimento vai chegar por meio de uma doação, por meio de uma situação que a pessoa está ali na expectativa. Eu acho que mais do que a gente pensar em relação à questão do contexto, é que o pai de família, na verdade, você está com 2 filhos aí pequenos, é que se você estivesse numa situação, você faria o impossível para poder trazer o alimento para dentro de casa, para os seus filhos, né? Imagina o filho, de repente, tá aí chamando, pai, o que tem para comer hoje? E, de repente, essa realidade do Brasil, Gustavo, ela é muito dolorosa em função da desigualdade social que o país, né, atravessa ao longo das décadas. Então, é muito difícil, de repente, você falar com um pai de família, com aquela mulher que é mãe solteira, enfim, que está numa condição de vulnerabilidade, de falar, fica em casa, não sai para a rua não, mas, de repente, essa pessoa precisa sair porque precisa trazer o alimento. Então, o que eu diria se preciso for sair, saia com segurança, com a proteção, sabe, que for possível, buscar os meios, os recursos, ainda que por meio das questões públicas, das políticas públicas, que a pessoa tenha acesso a uma condição mínima de subsistência, vamos dizer assim, porque é muito crítico você, né, tá dentro de casa e perdeu o emprego e de repente precisa voltar para o mercado, essa questão dessa briga hoje que a gente vê muito em relação à questão da economia e da saúde, né? Eu falo que não são coisas dissociadas, mas ao mesmo tempo, embora não seja, precisa se olhar cada tipo de situação. Se a gente for pegar e ver, vamos dizer assim, até países que já estavam aí em condições críticas, eles fizeram todo um contexto que hoje já estão reabrindo, né, as suas, o seu comércio, a sua economia, enfim. Então, acho que isso precisa ser uma coisa muito bem trabalhada, de forma que não se coloque em risco, mas, ao mesmo tempo, também não se pare, porque a economia é um pilar importantíssimo, né? Eu abri o seu livro aqui, interessante. Olha esse trecho. O passar por adversidades quase nunca é tarefa fácil. Quer se apresentem com intensidade ou ainda que se assemelhem a uma brisa suave, o certo é que infortúnios fazem parte da vida. Geralmente, não pedem licença. Chegam de repente, tomam assento, trazendo angústias e aflições ao coração. Aliás, a própria palavra traz consigo uma repulsa no que se refere ao peso contido em sua tradução. Não é mesmo? A gente hoje passa por uma adversidade que naturalmente está sendo uma tarefa dificílima, independente da condição financeira, espiritual, pessoal da pessoa. Não está sendo fácil para ninguém, isso é um fato. E aí, o título que você dá a esse capítulo do livro, me parece que é um versículo bíblico, você está me corrigindo se eu estou tecnicamente errado, João 16, 2:33. No mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo. E lá no final do texto, me parece que é uma citação bíblica, um dia, outro dia, o tempo e a saudade, das risadas, do abraço, da camaradagem, não deve ser citação bíblica, das conversas, dos ensinamentos, da vigorosa mensagem. Pode o tempo suplantar a dor da realidade? Pode o tempo suplantar o tenaz grito de liberdade? De certo permanece o legado, a história, o registro vivo na parede da memória. E eu abri aqui, acidentalmente, né, e bem oportuno,
Qual foi a reflexão que você quis trazer para o seu leitor, que você pretendeu trazer para o seu leitor? Lembrando que esse livro, ele não é de agora, ele é de 2010, mas é super atual. Ele é atual. Que você quis trazer o que você quer trazer, porque eu falo muito que aqui no Brasil a gente tem o hábito de mudar os textos legais, ou os textos de acordo com as circunstâncias, mas é possível a gente fazer leituras diferentes de um mesmo texto. Então, qual foi a reflexão lá de 2010? E ela se aplica hoje? A reflexão é a mesma? É a mesma, exatamente. O que acontece? Tem uma passagem bíblica que fala assim, que a gente deve estar preparado para o dia mau. Porque, invariavelmente, às vezes o dia mau chega, ele bate a porta. A questão toda é como cada pessoa reage a esse dia mau, de que forma, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista coletivo. Mas o certo é que a gente deve estar preparado. E aí a questão como você passa por essas turbulências, passa por essas questões que a vida às vezes impõe, né, que quando o dia mal chega, é que vai demonstrar se você, a forma como você, de repente, absorve tudo isso. Então, essa reflexão desse texto especificamente, eu contextualizava uma perda de um familiar, de um tio, na verdade, e tipo assim, ele foi nos tirar de forma abrupta. E aí, então, eu contextualizei isso na época através desse texto. O texto é super atual, porque é exatamente isso, ou seja, nós, via de regra, não estamos preparados para esse solavanco que às vezes a vida nos traz, né? Seja às vezes por uma questão de saúde, por uma perda de um emprego, de um bom emprego, seja às vezes por uma mudança radical, por término de um relacionamento, nem sempre nós estamos preparados. Então, ou seja, quando a questão fala que a gente deve estar preparado, e aí é onde eu sempre falo a questão de você buscar na fé, né, de você ter um equilíbrio para que você possa passar por esse tipo de situação. E nesse momento de pandemia, por exemplo, é um momento em que a gente precisa ter total equilíbrio, principalmente mental, né? Porque, às vezes, esse isolamento, e recentemente eu até vi um post, até de uma pessoa que conhecemos em comum, e ela falava da questão do filho não poder ver a avó, de não poder ir para o sítio, de estar preso num apartamento, ou seja, aquilo é um momento difícil, porque a criança grita, a criança chora, às vezes incomoda o vizinho. Para quem mora em apartamento, às vezes é muito mais difícil do que quem mora numa casa, igual eu moro numa casa, eu tenho um terreiro aqui grande, pelo menos você pode de manhã, acorda, vai pro terreiro, pega um sol, os meninos brincam ali embaixo, sabe? Ou seja, são realidades distintas, diferentes, mas ao mesmo tempo você precisa ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio da mente, do corpo, para que você possa passar por esse momento de uma forma mais ponderada. E no momento, porque a gente tem aquelas situações em que a gente olha e fala assim, puxa vida, e agora? Como buscar a fé nesse momento? A gente fala muito em fé, e aí eu entendo fé, até gostaria que você falasse um pouco sobre fé. Para mim, fé, aí eu vou me despir dos dicionários, eu vou para uma análise filosófico-pessoal. Fé, by Gustavo Lopes, significa acreditar por acreditar, sem fundamento, sem comprovação. É acreditar por acreditar. Sim. Quando a gente vê o mundo desmoronando, as coisas todas dando muito errado, as coisas que você planejou, estruturou, organizou, se desfazendo, como buscar essa fé? Da onde que a gente vai encontrar essa força para superar, para suplantar, para piamente acreditar que vai dar certo, que aquilo vai passar, já que aquela aflição, aquele momento conturbado ele vai acontecer e na nossa vida vai acontecer mesmo. Se já não aconteceu, vai acontecer. Se já aconteceu, pode ser que aconteça de novo. Né? De onde buscar essa fé? Pois eu costumo dizer que a fé, né, e não só costumo dizer, porque biblicamente falando, a fé é a questão daquilo que não se vê, mas que se espera.
Então, acho que esse é o ponto de partida. Então, ou seja, a fé, você acredita e você olha através, né? Ou seja, você não pensa aqui nessa situação específica, aqui nesse momento, mas você pensa para frente, você pensa adiante, você reflete através. Então, a fé é isso, é a esperança daquilo que ainda não se viu, daquilo que ainda não se materializou. Então, isso é você pensar do ponto de vista da fé. Por quê? Se você está vendo, se você pode materializar, de repente, aquela questão daquilo que você tinha expectativa já se materializou ali, já a questão da fé já, de repente, não tem mais tão importância, né, entre aspas, vamos dizer assim, diante daquilo que é a sua expectativa. Então, a fé, eu espero uma cura, eu espero uma porta de emprego aberta, eu olho através, eu espero... Ou seja, é nesse contexto que a gente trabalha a questão da fé, pensando para frente, algo além. E aí, quando você pensa, como pensar em fé e tal, olha, é uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer assim, que a fé, ela transcende religião. A fé transcende religiosidade, transcende religião, transcende, vamos dizer assim, denominação congregacional. Né? A fé ela vai além, a fé é um firme fundamento, vamos dizer assim. No direito a gente trabalha muito com os princípios, né? Os princípios constitucionais. A fé é um princípio basilar na vida de uma pessoa, assim, né? Para quem acredita, é um princípio, porque pela fé, biblicamente falando, se a gente for pegar alguns textos bíblicos, tem uns capítulos que falam assim, olha, pela fé Abraão acreditou e aconteceu isso. Pela fé, acreditou e aconteceu isso. Então, ou seja, pela fé, através da fé. Então, acho que nesse momento, a gente exercer essa questão de refletir o ponto de vista do ponto de partida pela fé, de que amanhã as coisas vão melhorar, de que amanhã essa pandemia vai declinar, entendeu? De que amanhã quem está no hospital vai sair curado. Então, ou seja, esse tipo, você absorver isso, lhe dá mais, fortalece, vamos dizer assim, para que você possa passar por esses dias maus quando batem a porta, sabe? Essa é a grande diferença. Quando o dia mau chega, se você não tem o princípio basilar da fé, tudo se torna mais complexo, tudo se torna mais complicado, tudo se torna, do ponto de vista, assim, é o fim. Enquanto que quando você trabalha no pilar da fé, pode não ser o fim, tem uma vírgula aí que a coisa vai caminhar para frente. E é legal um apontamento. Sério, boa pergunta, eu já vou colocar em pauta. Você fez um apontamento interessante, que independente de religiosidade, de crença, que é bom que se diga, gente. Eu tenho um amigo, não vou citar, eu até vi que ele estava lá, não sei se ele está nos vendo até agora, que ele se coloca anti-religião. Ele é absolutamente contra a religião. Tá? Religião, que filosoficamente vem do religare, né? Ou seja, religião é a gente se ligar, se conectar novamente com o desconhecido, com o mundo espiritual. Afinal de contas, por mais que a ciência evolua, duas perguntas ela ainda não foi capaz de resolver. Da onde viemos e para onde vamos? Então, o religare é uma conexão, é uma religação com isso. Da onde viemos e para onde vamos. Nesse contexto, eu entendo que aí vamos esquecer cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, enfim, religiões afro-brasileiras. Vamos esquecer a religião, ou seja, aquele caminho de crença de cada um. Vamos pensar como um todo. Eu acredito que a religião, esse religare, essa religação, ela está intrínseca em todo ser humano, até naquele que se define ateu. Por quê? Porque ele também não sabe responder essas duas perguntas. E por mais que ele entenda que ele foi uma construção biológica, essa construção biológica ele não sabe dizer de onde ela nasceu. Então essa nossa reconexão com o desconhecido, com a nossa origem ou com o nosso fim, ela acaba sendo indispensável. Né? E nesse contexto,
contexto, eu gosto muito das citações bíblicas, muito embora eu hoje até me defina como um cristão, mas não me defino como um católico, como, né, eu ainda tenho algumas discussões, e eu vou desenvolvendo ao longo dos meus estudos, das minhas pesquisas, das minhas leituras, se Cristo de fato existiu, se existiu, como ele é contado, né, ou ilustrado nas escritas, mas independente de qualquer coisa, a Bíblia, ela acaba sendo, e Bíblia, né, é um termo que é bibliografia, um conjunto de livros, ela acaba trazendo uma série de ensinamentos que, ainda que não se veja como um livro religioso, a gente pode vê-lo como um livro de filosofia, um livro, até talvez o primeiro livro de autoajuda da história. Né? Então, eu gosto muito desses apontamentos. Eu ia fazer uma pergunta até nesse sentido, ou um comentário, mas eu quero vir aqui no que o Célio está nos prestigiando lá de Jundiaí. Inclusive, se você está em Jundiaí, pretende aí acabar com o seu medo de dirigir, quer dirigir caminhão, carro, van, procura o Celião aí nas redes sociais, que é a melhor autoescola do estado de São Paulo. Eu não me recordei o nome agora, mas é isso, já faz aí o jabá que eu vou comentar aqui. Bom, Pedro do Célio, qual a opinião de vocês? Eu vou passar a sua opinião, Carlos, com relação às pessoas que se aproveitam desse momento por meio da fé. Infelizmente, há pessoas que se aproveitam de todo e qualquer momento. E aí existem pessoas que nesse momento estão se aproveitando da fraqueza e da fragilidade das pessoas e, por meio da fé, tirando dinheiro delas. Né? Eu vi uma matéria de um cara que vendeu um álcool em gel ungido por um valor astronômico. O que dizer dessas pessoas? Olha, vamos dizer assim, você achar pessoas desonestas, vou usar esse termo, você vai achar em qualquer área, né? Ou seja, pessoas que se aproveitam diante de um momento como esse, e dou exemplo clássico, por exemplo, a questão, em alguns aspectos empresarial, quando no início da pandemia que o álcool em gel veio abaixo, onde você encontrava álcool em gel, estava quase 50, 100 reais um vidrinho de álcool em gel. E isso é totalmente descabido. Então, ou seja, a questão não se... Às vezes essa questão e principalmente falando da questão de religião, de igreja, às vezes isso pega mais. Mas eu tenho comigo que as pessoas que se aproveitam da fé das pessoas para levar vantagem, elas podem, e aí eu uso até um provérbio que fala assim, que elas podem até se achar, não nesses termos, lógico, vai dizer o provérbio, mas elas podem até achar que estão levando vantagem, mas basta virar a esquina e a derrocada delas estará logo ali. Então, às vezes, a gente imagina assim, poxa, estão tudo levando vantagem, mas a derrocada vem, como se diz, logo à frente. Então, isso eu entendo que é para qualquer tipo de situação. Ou seja, aquilo que você faz pode, às vezes, até, e se for de uma forma fraudulenta, se for de uma forma que você está lesando o outro, e aí eu diria em todos os aspectos, eu até abriria mais o espectro, não só do ponto de vista da fé, mas que essas pessoas podem esperar que, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vem de uma forma ou de outra. Isso eu tenho comigo. Né? A conta chega. A conta chega. Isso eu tenho comigo como uma questão, ou seja, não lese o outro, porque às vezes você acha que está lesando, mas a sua derrocada vem à frente, a conta chega. Então isso para mim, respondendo a pergunta do participante, é isso. Independente se está lesando a questão na questão da fé agora, ou se é na venda de um produto superfaturado, ou se a conta vai chegar. Isso é uma condição sine qua non, eu tenho comigo esse entendimento. Carlos, ainda aqui passeando pelo livro, e o livro é muito interessante, gente, porque ele debate alguns temas por meio de artigos e textos da época, ele fala do mensalão, do DEM e tal. Ao mesmo tempo, ele tem um quê até autobiográfico, porque ele compartilha com a gente aqui umas cartas para as famílias, uns discursos, e me chamou a atenção uma aqui, Carlos, aí eu vou me fulcrar nela. Eleições 2010, cartas aos familiares. E aqui, gente, nesse texto, nesse capítulo, o Carlos menciona as aspirações políticas dele, e inclusive até cita um Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí,
pelo tempo daquele propósito, caso você foi candidato a vereador, não é isso? Deputado na época. Deputado, estadual ou federal? E estadual. Tá. Eu quero saber da sua experiência política como candidato, primeiro, e segundo, de lá para cá, me parece que você não tentou de novo. Então, eu posso talvez interpretar ou entender que ou o tempo passou ou a experiência foi ruim e você não quis repeti-la, tentar de novo. Então, relata a experiência e depois eu digo o seguinte, Gustavo, depois da experiência eu não quero saber nunca mais, não você ou não. Por refletir, eu quero continuar na política, mas de outra forma. Como foi a experiência e qual a conclusão dela? Certo. Na verdade, e aí só pegando um gancho nessa questão de eclesiástico, realmente existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu diria que esse tempo nosso agora, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, né? Lá em Eclesiastes, depois se você tiver a oportunidade de ler, você vai... Está me ouvindo? Muito bem. Você vai ver que lá tem esse, olha, existe um tempo para todo propósito, o tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar, o tempo de colher, o tempo de plantar. Nesse momento eu entendo que a gente está vivendo o tempo do afastar-se, né? De isolar-se, até para que a gente possa ressurgir, acho que talvez de forma mais revigorada. E aí, pegando essa questão de tempo, e como existe um propósito para todo tempo, meu tempo, vamos dizer assim, eu sempre fui uma pessoa que exercia cidadania mesmo sem saber. Porque desde muita tenridade eu sempre gostei de participar, de ajudar as pessoas, tipo assim, de pensar no próximo, em fazer a diferença em relação ao próximo. E eu sempre gostei de política, sempre. Sempre corri atrás aqui, ajudando no bairro que eu moro, quando minha mãe era nova, que ela ainda é engajada aqui no bairro, para trazer melhorias para o bairro. Sempre gostei, sempre acompanhei ela. Aliás, assim que passar isso tudo, você já avisa sua mãe que eu queria comer aquela carne de panela, com feijãozinho. Eu não esqueci, não. Eu vou com certeza. Senão eu vou voltar. Já estão mais do que convidados. O que acontece? Não, enfim. Aí eu política. Eu sempre quis me envolver politicamente. Então, durante a minha vida profissional, vamos dizer assim, eu sempre deixei em segundo plano, porque eu sempre trabalhei em empresa, aquela coisa. Só que em 2010, eu entendia que era chegada a hora de eu tentar, né, até para poder mundo da política, vamos dizer assim. A conexão está ruim, voltou. Tá me ouvindo? Sua conexão está picando um pouquinho. Bom, enquanto isso, você é ser pioneiro, a sua autoescola em Jundiaí. Sério, fiz aí o trabalho. Tá me ouvindo agora? Sua imagem melhorou, agora voltou. Tá. Então, em 2010, eu quis sair candidato a deputado estadual, para mim poder ver que mundo é esse, se realmente era isso que... Qual né? partido, cara? Hã? Qual partido? Eu saí pelo PHS, em 2010. Beleza, saí em 2010, candidato a deputado, tive praticamente 1.200 votos, uma quantidade expressiva de votos para quem não tinha dinheiro para fazer campanha, para quem não tinha, né, vamos dizer assim, e para quem não se vende, não se vendeu, vamos dizer assim, né, enfim. Aí passou essa questão, em 2012, eu saí candidato a vereador, aqui por Contagem, pelo PSDC, enfim. Aí você me perguntou, você desistiu, o que eu entendi desse mundo todo, Gustavo? Que, por exemplo, que a política, nos moldes, até então, 2010, 2011, não era para mim. Porque essa política que era feita, ela não se coadunava com os meus modelos e valores de família, de transparência, sabe? Depois que veio a questão do mensalão e do petrolão, eu consegui fazer uma leitura de muita coisa que eu vi. Sabe, eu consegui fazer uma leitura, falei, então aquilo ali acontecia era dessa forma, por conta disso, sabe? Então, ou seja, o mensalão, principalmente o mensalão, ele abriu, ou seja, ele desnudou, ele abriu a caixa de Pandora para falar o que a gente, para poder trazer luz
aquilo que a gente já sabia. Então, o que é que eu percebi? E por que eu falo que eu desisti de atuar politicamente, de ser vamos dizer, de exercer um cargo eletivo? Não, muito embora eu continue atuando, servindo as pessoas naquilo que me é possível. Porque enquanto eu andava pelas ruas, fazendo campanha, levando propósitos, as pessoas, muitas pessoas me paravam e falavam assim, você está querendo ser político? Mas para quê? Você está querendo ficar rico? Você está querendo enriquecer? E eu falava, não, eu não tenho necessidade nenhuma, nunca quis ser rico, nunca me passou a ficar rico. Aí outros viravam para mim e falavam assim, você então você não, mas então você é ladrão? Se você quer ser político, você é ladrão. Eu falei, não, nada a ver. Mas se você não é hoje, a hora que você entrar lá, você vai ser. Aí, sabe, essas palavras, por mais que eu não deixei essas palavras me influenciar do ponto de vista de uma desistência, mas eu falei, gente, eu não preciso ficar ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de ministração, vamos dizer assim, sabe, sobre minha vida, porque as pessoas vão fazer um julgamento desse. Não. E aí o que eu percebi que esse meio, essa questão de tentar exercer um mandato eletivo, não coadunava com os meus valores. Então, eu automaticamente fui seguir outros caminhos, aí voltei a estudar, né? Fui fazer direito, que era uma coisa que eu sempre quis. Falei, não, se eu não posso atuar de uma forma específica, eu ajudo de outra maneira. Então, eu continuo. Só para concluir, desculpa. Não, e é isso. Então, ou seja, quando você fala assim, você desistiu, não era para você, eu falei assim, primeiro que é muito difícil, porque você, para poder fazer uma campanha, você tem que ter dinheiro, eu nunca tive, e eu nunca me enveredei para caminhos errados, do ponto de vista de vender minha alma, vamos dizer assim, e eu costumo dizer o seguinte, nesse meio tempo, teve uma coisa muito interessante que me marcou muito. Teve uma pessoa no bairro onde eu moro, que me conhece desde criança, sabe quem eu sou, conhece minha família, que chegou perto de mim e falou o seguinte, você é candidato, né? Aí eu falei, sim, tal. Eu falei, pois é, para mim te apoiar, e aí, o que você vai me dar? Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, porque o outro ali deu um tanque de gasolina, o outro ali está pagando R$50 para botar uma placa dentro do lote. E aí, eu falei, não, eu nunca coadunei com esse tipo de coisa, eu nunca fui favorável a esse tipo de coisa, agora eu vou começar a me vender. Eu falei, não, eu falei com ele, olhando no olho, ele falou, se eu precisar de um voto para ser eleito e esse voto for o seu, eu vou perder, não vou ser eleito, mas eu falei com ele, mas eu vou chegar em casa, eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou dormir o sono dos justos. Ele assustou um pouco comigo, sabe, assustou um pouco comigo. E aí eu falei assim, mas enfim, chegava todo dia dentro de casa, rodava aí pedindo voto, chegava em casa, dormia o sono dos justos. Entendeu? É triste, né? As pessoas... E é por isso, é justamente por isso que a gente elege tão mal, que a gente vota tão mal. Porque a gente vota pensando no interesse pessoal. Sim. E de um toma lá da cá. Exato. Somos uma democracia jovem, a democracia ela ressurge lá em 85, quer dizer, ela é mais jovem que a gente. Uhum. Os nossos pais, né, por exemplo, os meus pais, por exemplo, eles foram votar para presidente já com quase a minha idade, porque durante o período militar, meu pai era, minha mãe é de 58, então durante o período militar, quando eles atingiram a maioridade, não havia ali eleições. Depois eles foram voltar só em 89, então já com 30 anos, 31 anos. Então somos uma democracia muito jovem, e aí a gente não sabe ainda, não conhece ainda, ou está aprendendo como votar. Levando em consideração, por exemplo, que os Estados Unidos são uma democracia há mais de 300 anos, e tem inclusive a mesma Constituição desde 1776. Uhum. E aí, ser político não é simplesmente ser candidato. A gente exerce a política por meio do voto e, uma coisa que você mencionou aí, está aqui no seu livro, por meio da cidadania. E aí eu vejo aqui, tem um capítulo do livro do Carlos, que chama Intervenção Praça Raul Soares. E olha a ousadia do Carlos, e eu achei fenomenal, eu estou falando de 10 anos atrás, né? Não, essa 10 anos atrás que o livro saiu, mas essa aí, se você for ver a data, ela é data de 90, década de 90. Quer dizer, o Carlos, jovem, né, hoje o Carlos até já é uma figura conhecida, já foi candidato com 1.200 votos
que é um número de votos muito considerável para vereador, inclusive em Contagem. Então, ele, numa ousadia, ele encaminha uma carta ao prefeito de Belo Horizonte e ao diretor da BH Trans, fazendo um pedido, inclusive criticando e reclamando uma intervenção que o município faria, e eu não sei nem se fez, no trânsito da Praça Raul Soares. Isso é o exercício pleno da cidadania. As redes sociais, hoje, facilitaram muito esse exercício da cidadania. A gente consegue se exercitar muito bem. Às vezes exercita mal, mas a gente consegue exercitar bem a cidadania por redes sociais. E ser cidadão e ser político é isso. Não é? É buscar, junto às pessoas que estão ocupando esses postos de relevância, de decisão, buscar respostas para os nossos anseios, não é isso? Sim, claro, acho que é fundamental você contribuir para o coletivo, né? Porque, querendo ou não, quando você coloca o pé para fora de casa, vamos dizer assim, você está voltado à questão da coletividade. Então, acho que quando você busca o bem comum em relação ao próximo, ou uma condição para o próximo, acho que isso tudo faz uma diferença tamanha. Esse livro, ele é um pouco meio autobiográfico, vamos dizer assim, porque ele é um resgate. Na verdade, autobiográfico. Por isso que eu intitulei ele de Reflexões Baseadas em Valores, porque ele começa, vamos dizer assim, eu trago artigos, crônicas, eu trago pensamentos, eu trago textos, né, contextualizações bíblicas para dentro de um contexto, aquilo que se vive. Então, ele é um pouco meio autobiográfico. Eu acho que isso é muito interessante. E quando eu resolvi lançar esse livro, eu sempre gostei de escrever, eu sempre falo isso, né, assim, as pessoas que convivem comigo, e eu tenho esse histórico em função do meu pai. Meu pai também, ele gostava de fazer rima, eu tenho até um capítulo aí dedicado a ele que eu coloco as poesias dele. Meu pai gostava de fazer rima, ele gostava de cantar aqui dentro de casa. Então, assim, a gente acabou aprendendo um pouco disso com ele. Eu sempre fui muito... isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu sempre busquei, através da escrita, de trazer reflexões, né, de modo geral. E aí, quando eu resolvi fazer esse livro, eu percebi que muita coisa que eu tinha feito ao longo da década de 90 e de 2000, eu estava se perdendo. Eu falei, poxa, deixa eu pensar isso aqui, né? Até porque, até 2010, vamos dizer assim, a internet não tinha esse amparo que tem hoje, seja essa live aqui que nós estamos fazendo, ainda não se tinha muito isso, era uma coisa que já estava aí, mas meio incipiente, porque aí agora veio as plataformas digitais, que hoje você entra, né, mas por outro lado eu acho que às vezes se perde, porque quando você escreve, isso se eterniza, né? Isso, querendo ou não, se eterniza, e as pessoas têm, vamos dizer assim, às vezes uma fonte, seja por meio de um livro, por meio de um site, para poder consultar. E o mais interessante disso tudo é que essas reflexões sempre me ajudaram a pensar essa bolha que a gente vive, esse mundo, e eu sempre pensei isso em relação ao próximo. Então, por exemplo, nesse período de pandemia que a gente vive, eu costumo dizer assim, tem um provérbio que fala assim, que a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra, né? Então, eu sempre falo o seguinte, busque uma boa palavra, leve uma boa palavra, não leve só tristeza para o outro, não, sabe como? Leve uma boa palavra de forma que a pessoa possa se sentir motivada, encorajada, sabe como? Não fique só preso naquela condição de ver o que o jornal hoje está falando, o jornal hoje que eu digo assim, né, os noticiários hoje estão falando em relação à pandemia, que é caixão, morte, que é como se... Não, pensar um pouco de modo reverso, sabe? Leve para o outro, liga para o outro, leva uma boa palavra, fulano, estou aqui, Deus te abençoe, sabe, estou orando por você, tá tudo bem aí, sabe como? Porque às vezes a gente pessoas... não se dá conta que uma palavra de afeto, de carinho, uma palavra positiva num dia, como ela pode ser capaz de mudar a história do dia daquela pessoa. Exatamente. E não só a história do dia, a história da vida, né? A história da vida. Então, eu vejo muito por esse lado, porque... E aí tem uma passagem bíblica muito interessante, que inclusive esse texto que eu falei, a ansiedade do coração do homem, o abate, uma boa palavra, o alegre, tem um texto sobre ele aí no livro, Cara, e tem um outro...
Ministro Caputo Bastos prestigiando a gente. Que isso! Ministro Caputo, muito obrigado. Que alegria, que privilégio. Muito legal. Depois tem que convidar o ministro, Gustavo, para poder fazer uma live com ele também, para... Né? Mas eu não tenho cacife para isso ainda não. Que é isso, né? Tá aqui no radar. Pois exatamente. Poder tiver agenda, né, e disponibilidade, claro, seria uma honra ouvi-lo também por meio das lives aqui. Mas, enfim, e aí o outro texto que eu, inclusive, tenho no livro é o texto que eu intitulei assim, Escolhendo a Boa Parte. E aí eu contextualizava o texto trazendo para uma realidade nossa que às vezes num momento de pandemia desse, a gente começa a perceber, poxa vida, eu deixei de fazer isso quando eu podia. Eu deixei de ir à casa quando eu podia. Eu deixei de ir dar um abraço nos meus pais, sabe como? Eu deixei de brincar com o filho quando eu podia, agora eu não estou podendo, eu deixei de. E aí eu contextualizava, e por isso que eu falo que esses textos, eles são de ontem, de hoje, vão ser de amanhã, porque eles perpassam o tempo, né? Eles estão acima do tempo, é atemporal, vamos dizer assim. E aí eu contextualizava uma passagem bíblica que está lá em Lucas, que fala sobre Marta e Maria, que quando Jesus chegava à casa de Marta e Maria, Marta estava ali ansiosa com os afazeres da casa, sabe, para limpar a casa. E Maria não, a Bíblia fala que Maria sentou aos pés de Jesus e foi ouvir o ensinamento de Jesus. Então, ou seja, naquele momento, o primordial era que todos ouvissem os ensinamentos, e não ficar preocupado em, sei lá, limpar o chão, sabe como? E às vezes a gente se perde muito nessa questão na vida cotidiana nossa, de privilegiar aquilo que realmente tem valor para aquilo que é muito passageiro, vulnerável, aquilo que não se compõe de laços, vamos dizer assim, né? Que não produz crescimento. Então, eu vejo muito por esse lado. Então, refletir nesse momento de pandemia é exatamente isso, é fazer uma reflexão daquilo que, eu fiz assim, mas vou mudar para fazer assim, e de fazer de uma forma melhor, de valorizar mais as pessoas, de valorizar a família principalmente, sabe, de abraçar as pessoas que a gente tem apreço, carinho, porque de repente está todo mundo distante, né? Todo mundo longe. Então isso tem um peso. Eu quero fazer um outro registro aqui também. A Ana Luísa Massi está nos prestigiando aqui também. Que legal, Ana. Muito obrigado. Em homenagem a ela, fazer aqui um jabá para a Charmear. A Charmear tem um sistema único e exclusivo, desenvolvido pela Ana Luísa, para... Eu até estou precisando fazer a sobrancelha. Eu sou monocelha, né? Eu preciso está nascendo os pelinhos brancos, preciso fazer a sobrancelha. E também para as unhas. E nesse período de pandemia, os estabelecimentos estão fechados, a Charmear está atendendo em domicílio. Então, procure aí no Instagram, @Charmear, e aí elas estão atendendo em domicílio. Então, você, mulherada, vocês, homens, por que não? É possível continuarmos bonitos dentro de casa. Dá um alô lá para Charmear, @Charmear. Ana, depois coloca o Instagram aí nos assuntos. Quando eu baixar para o Instagram, para o YouTube, eu vou lançar aqui o link para a Charmear. Perfeito. A Fábio está dizendo Charmear Estética, @Charmear Estética. A Fábio está destacando aqui, obrigado pelo prestígio da Flaida. Flaida, um beijo para você. Ela não me deu essa honra. Praticar o que tem valor é um exercício importante. E a gente entrou quem manda, Caputo. E a gente muitas vezes se perde nos afazeres e nas obrigações, e quando se dá conta, o tempo passou e o que realmente importa ficou para trás. Exatamente. E talvez, primeiramente, um abraço para a Ana, obrigado pelo prestígio, um beijo para a Flaida, saudade dela, já ir dar um cheiro nos meninos, mas brevemente, quando passar isso tudo, eu irei aí. Mas eu diria até mais assim, essa questão, por exemplo, eu vejo muita questão dos pais, às vezes, né? E olha que coisa interessante, muitas crianças em casa com os pais, vocês estão vivendo isso aí, por exemplo, e muitos pais, eu vejo alguns comentários na internet, postagens, dando ainda mais valor aos professores. Por quê, né? Porque às vezes o pai ou a mãe não tem tempo de ficar com os filhos e hoje vê
a questão da importância dos professores. Eu tenho uma irmã que é professora, por exemplo, e às vezes ela comenta alguns tipos de situações com a gente, que pai e mãe que vai lá brigar na porta com o professor. Talvez essa pandemia vai gerar uma nova reação da sociedade em relação a essas questões essenciais, né? E aí eu até digo, espero eu e oro eu para que, nesse momento de pandemia, para que a sociedade, a hora que possa se ressurgir, possa dar valor a 3 classes, né, a 3 condições essenciais na nossa república, vamos dizer assim, que é a classe dos professores, da área médica, por meio do SUS, e a questão da segurança pública, né, por meio dos policiais, toda a área de segurança pública, que é os 3 pilares que o Estado tem que, como se diz, atuar, né, de forma muito precisa, com investimentos precisos e maciços, para que essa república verdadeiramente seja modificada socialmente, que possa transformar esse país por meio de políticas públicas. A área da saúde, que a gente está vendo aí por meio do SUS, né, que é para você aplaudir de pé os profissionais do SUS, porque eu confesso, talvez, assim, o que seria se a gente estivesse na linha de frente, né, uma hora dessa? Então, a questão da área... O meu histórico de atleta ia ser uma gripezinha, eu ia saber. Pois é, imagina. E a questão dos professores também, que é uma classe muito subjugada, sabe, infelizmente, mas que tem um papel para transformar esse país, que é assim, sabe? E aí eu diria, e principalmente os professores que são da área inicial da educação, né? A área inicial onde está... Carlos, o nosso tempo está acabando. Daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, conversa, o papo está legal demais, a audiência está boa, manteve estável. Mas vamos partir para os finalmente. Eu ia pedir para você comprar essas raposinhas, não vai dar tempo. Bom, se alguém quiser adquirir o seu livro, ainda é possível, como que as pessoas podem fazer para adquirir o livro? O meu, ele está com dedicatória, então vocês fazem um jabá com o Carlos aí, puxa o saco dele para ele mandar com dedicatória também. Então, como que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Perfeito, pode entrar em contato comigo por meio aqui do Instagram, @csramalho, ok? @csramalho, pode entrar em contato comigo por meio do Facebook, Carlos Ramalho, pode entrar em contato comigo por meio do meu WhatsApp, 31, o DDD, 987580338. Inclusive você que de repente está aí, quer adquirir 1, 2, 3 exemplares, 4, 5, para poder presentear alguém, é um excelente momento. Eu falo que a leitura nesse momento, e é uma leitura agradável, né? Vamos dizer assim, é muito importante para as pessoas que estão... Lucas Ottoni comprou quantos para presentear? Lucas Ottoni comprou 10 de uma vez para presentear pessoas aí, entendeu? Muito bacana. Então, assim, quem quiser, é só entrar em contato que a gente conversa. E com esses mesmos contatos, se alguém quiser te convidar para uma palestra, para uma aula, ouvir uma palavra amiga, uma palavra positiva, podem te chamar também. Repete, fazendo um favor. O Instagram, @csramalho, ok? O Facebook, eu estou lá como Carlos Ramalho. E pelo WhatsApp, 31, o DDD, 987580338. Maravilha, cara. Show de bola. Eu sabia que ia ser um sucesso. Mal vimos o tempo passar. Mais 4 minutos o Instagram derrubará a gente. Perfeito. Além de todos os ensinamentos e reflexões que você trouxe pra gente, eu percebi que eu não posso fazer live de camisa branca, que me engorda. E descobri também que meu nariz é gigante. Eu sempre adorei meu nariz, tô achando ele gigante no vídeo hoje. Eu até vou ver depois o que está acontecendo. Vai lá na Ana Luísa. Vai lá na Charmear para eles poderem fazer um trabalho aí e resolver seu nariz. E a minha sobrancelha eu já vi que eu vou ter que mexer. Gente, como eu disse, essa semana a gente vai ter esse bate-papo a partir de hoje. Todos os dias, às 11 horas, de hoje até sexta-feira. Amanhã vamos ter um convidado internacional, o Pedro Dias, judoca, medalha de bronze no Campeonato Europeu de Judô. Pedro Dias, que disputou os Jogos Olímpicos, eliminou o nosso João Derli. Nós vamos fazer um bate-papo com ele amanhã sobre os bastidores do desporto de alto rendimento. A gente vai conhecer um pouquinho ali os bastidores dos Jogos Olímpicos,
Como foi o dia que ele eliminou o brasileiro, que era o número 1 do ranking e candidatíssimo à medalha de ouro. Então amanhã a gente vai ser o nosso primeiro bate-papo internacional, Pedro, que vive em Lisboa, às 11 horas, horário do Brasil, 15 horas, horário de Lisboa. Perfeito. Combinado? Um grande beijo para vocês. Carlos, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos repetir. Vamos. Temos assuntos aqui e eu estou sentindo aqui pelas manifestações que o pessoal adorou. Vou fazer aqui 2 agradecimentos que eu sempre tenho feito. A Juliana Camões, que tem nos auxiliado a baixar esses vídeos para a gente colocar no YouTube. E a Aline Guarizi, @Aline Guarizi e @Juliana.Camões. Aline, ontem o Jordano me perguntou, a Aline que tem feito as artes dos flyers que a gente tem divulgado das nossas conversas, ela que é profissional do marketing também. Sigam elas nas redes sociais. Então é isso aí, com a imagem do livro do Carlos, eu dou Muito obrigado. Um beijo para vocês, uma excelente terça-feira e espero, Carlos, que a gente tenha conseguido trazer palavras positivas para que as pessoas terminem a semana de maneira mais alegre, mais produtiva, mais positiva do que começaram. Um grande abraço. Esse é o objetivo. Um abraço para você, muito obrigado. Com Deus.